Imagina só se o simples ato de formar uma palavra, sabe, de articular os lábios, a língua, para pronunciar uma frase comum, exigisse, tipo, o mesmo esforço físico de levantar peso pesado numa academia por horas. Nossa, seria exaustivo. Exato, exaustivo, o rosto pesa, a musculatura não responde à vontade da mente e a fadiga chega rasgando, né, antes mesmo da conversa terminar. E essa é a realidade da hipotonia facial para inúmeras pessoas com síndrome de Down. E é justamente por isso que a nossa investigação de hoje vai dar um nó na cabeça de muita gente. Com certeza. Porque para quem acha que o ensino de artes é um luxo opcional, o que a gente vai ver aqui muda tudo. Vamos descobrir como bater num pandeiro de plástico ou, sei lá, cantarolar uma cantiga infantil não é só arte, é fisioterapia avançada. É neuroplasticidade pura acontecendo ali em tempo real. Então, hoje vamos dar um mergulho profundo nos materiais do curso Melodias que Transformam. Mais especificamente, vamos focar naquele módulo sobre musicalização adaptada para TEA e síndrome de Down. Aquele que foi desenhado pelo professor Newton Almeida para a plataforma GCI, certo? Esse mesmo. A missão hoje não é só ficar falando da beleza da arte. É dissecar a ciência. Exato. Dissecar a ciência surpreendente por trás dessa transformação. Porque, ao analisarmos esse material em profundidade, fica muito claro que a música age como uma tecnologia biológica. Uma tecnologia incrivelmente precisa. E o nosso objetivo, para quem nos acompanha, é mergulhar no funcionamento invisível desse cérebro neurodivergente e extrair técnicas reais, né? Táticas do mundo real. Sim, técnicas que transformam o som de um simples chocalho em marcos palpáveis de desenvolvimento, tanto cognitivo quanto motor. Ok, vamos desvendar isso começando pelo alicerce absoluto de tudo. Antes de falar de música, de som, o material obriga a gente a olhar para a biologia. Para a base genética da trissomia do cromossomo 21. Pois é, e a premissa comum, acho que para a maioria das pessoas, é que existe um tipo só de alteração. Tipo, um único perfil de aluno. Mas o documento destroça esse mito relatando 3 tipos genéticos. Isso é fundamental, porque a importância reside na compreensão da individualidade biológica. Mas, tipo, por que um educador focado em ensino de arte precisaria se importar com divisão celular? O que é fascinante aqui é que nenhum método engessado vai funcionar, sabe? A grande maioria, cerca de 95%, tem a chamada trissomia livre. Que é aquela onde ocorre um erro na divisão celular primária, certo? Isso. Todas as células do corpo acabam carregando 3 cópias do cromossomo 21. É um quadro sistêmico. Mas os outros 5% têm nuances que mudam totalmente o jogo terapêutico. Caramba! E quais são essas nuances? Bom, temos a translocação em 3 a 4% dos casos. Nesse cenário, o material extra se solta e se acopla a um cromossomo diferente. Ah, entendi. E isso altera a herdabilidade da condição. Mas a terceira variação parece ser a mais, complexa de prever. Sim, que é o mosaicismo. Atinge só de 1 a 2% das pessoas com a síndrome. O erro genético ocorre logo após a fertilização. Então gera uma mistura celular, né? Exatamente. Uma mistura intrigante. Algumas células têm a trissomia e outras não. E o resultado prático disso para o educador musical? É que o desenvolvimento neurológico, a capacidade de memória, os marcos físicos, tudo isso pode ter variações imensas e sutis de um indivíduo para outro. Entender isso logo de cara destrói aquela crença de que existe uma fórmula mágica universal, né? Com certeza. E essa biologia única molda uma arquitetura mental única, o que nos leva aos desafios cognitivos. Que precisam ser muito bem mapeados antes de qualquer pessoa encostar num instrumento. O material detalha um déficit persistente na chamada memória de trabalho. Sim, a memória de trabalho é crucial aqui. Para tentar ilustrar isso para nossa audiência, eu gosto de pensar na cognição como arquitetura de um computador de mesa mesmo. É uma ótima analogia. A memória de trabalho seria a memória RAM da máquina, sabe? Aquele componente que mantém vários programas rodando ao mesmo tempo ali na tela. É uma analogia extremamente precisa.
E se a gente expandir isso, na síndrome de Down, essa memória RAM opera com um espaço bem mais reduzido. Tipo, não dá para abrir muitas abas no navegador ao mesmo tempo. Exato. Se o ambiente emite uma instrução verbal complexa, com, digamos, 4 ou 5 passos em sequência, é o equivalente a tentar rodar softwares de edição de vídeo pesados num computador com pouca RAM. O sistema sobrecarrega e trava. Simplesmente trava. A informação não é processada porque não tem espaço temporário para segurar aquilo. Nossa! E, além disso, o processador central da máquina tem um ritmo próprio. Ele demanda milissegundos a mais para decodificar instruções mais teóricas. Mas olha só, aqui é que fica muito interessante. Porque se a memória RAM tem limitações claras, o disco rígido dessa mesma máquina é fantástico. O HD é onde a gente guarda as coisas a longo prazo, né? Isso. Principalmente quando os arquivos salvos são rotinas e sequências repetitivas. Uma vez que o caminho neurológico é construído, ele fica profundamente enraizado. E seguindo a sua comparação da tecnologia, o perfil cognitivo deles também traz uma placa de vídeo de última geração. A aprendizagem visual. Exatamente. A capacidade de aprendizagem visual é absurdamente superior à capacidade puramente verbal. Isso bate de frente com aquele fenômeno complexo que o curso aborda, a assimetria brutal no desenvolvimento da linguagem, o descompasso entre o que o cérebro processa e bem o que a boca consegue articular. Precisamente. A linguagem receptiva, que é o ato de entender o que está sendo ouvido, costuma ser muito rica. Tem todo um universo de compreensão rodando ali dentro, né? Sim, um universo vasto. O gargalo está na linguagem expressiva, no ato físico de formular a frase e pronunciar. A mente entende tudo, mas a saída verbal encontra um bloqueio severo, o que nos puxa de volta para aquele cenário de exaustão muscular do começo da nossa conversa. Exatamente. O documento é incisivo em mostrar que a dificuldade na fala não é só uma questão neurológica de vocabulário. É um obstáculo puramente físico. Sim, o perfil motor destaca a hipotonia como algo onipresente. Essa diminuição crônica do tônus muscular transforma a postura ou até o ato de mastigar num teste de resistência. Se conectarmos isso a um contexto maior, a hipotonia dita o ritmo do corpo todo. Faz com que a gravidade pareça muito mais pesada para eles. E ainda tem a hiperflexibilidade articular, né? Que cria aquela frouxidão nos ligamentos. Sim, o que dificulta muito a precisão dos movimentos. E soma-se a isso o déficit de praxia. Praxia é aquela capacidade de planejar uma sequência de movimentos, certo? Isso, planejar um movimento no espaço e executar de forma fluida. Sem uma boa praxia, o movimento fino da mão ou dos lábios fica desajeitado. E exaustivo. Olha, é quase revoltante perceber que o sistema de ensino clássico foi desenhado como, sei lá, uma máquina perfeita para torturar esse perfil exato de aluno. Pois é, a sala de aula tradicional foca num raciocínio abstrato árido, horas de leitura em silêncio. Exposições orais gigantescas exigindo que o aluno fique sentado absorvendo coisas invisíveis usando só a memória de trabalho. Que é justamente a que tem limite. Ignorando totalmente os canais visuais e as rotinas fortes que eles têm. O ensino tradicional exige o que o sistema deles tem de maior dificuldade. E subutiliza os maiores talentos. É por essa constatação, meio sombria até, que a música deixa de ser só poesia na escola. Passa a ser uma necessidade técnica. Sem dúvida. A música atua como uma rota de desvio perfeita. Em vez de uma explicação verbal longa que esgota a memória de curto prazo, a música entrega a matemática estruturada num ritmo. Sim, o compasso melódico contorna o abstrato e grava direto no disco rígido das rotinas, sem contar o impacto oromotor do canto. Cantar treina a respiração profunda, a abertura da mandíbula, A movimentação da língua. A música não sobrecarrega a máquina com conceitos. Ela usa rima, repetição. e aciona o visual com os instrumentos. E, claro, a imitação, que é um ponto altíssimo deles, entra como motor do aprendizado. Mas, espera aí, tem uma coisa que não encaixa. O que seria? Se a hipotonia torna qualquer esforço físico exaustivo, como é que a criança aguenta segurar o tambor ou fazer força para cantar sem desistir? A resposta está na química cerebral. Indivíduos com síndrome de Down geralmente têm uma percepção rítmica aguçadíssima.
uma memória afetiva para melodias. Então não soa como obrigação escolar. Exato. Soa como alegria genuína. A motivação intrínseca faz o cérebro liberar doses imensas de dopamina. Ah, o hack da recompensa. Isso. Essa química do prazer transcende as barreiras. Ela fornece um ímpeto que literalmente mascara o cansaço da hipotonia. A emoção supera a resistência mecânica. Uau! Mas vamos olhar para isso com a dose cavalar de realidade, tá? Claro. Vamos lá. O material descreve estratégias estruturadas de musicalização inclusiva. Lindo na teoria. Mas tenta levar isso para uma sala cheia ou para casa num fim de tarde caótico? É um desafio enorme. Fica evidente que só ligar o rádio e entregar um pandeiro de forma festiva não gera neuroplasticidade nenhuma. O curso enfatiza o uso de objetivos SMART. O acrônimo para específico, mensurável, atingível, relevante e temporizável. Isso. E sendo bem franca, essa linguagem fria de gestão corporativa não parece caber na ludicidade de ensinar uma criança. Como um professor usa uma técnica de RH no meio de uma música. Essa dissonância aparente é onde a mágica real da pedagogia adaptada acontece. Como assim? Traduzindo para a prática. A ausência de um método resulta só em barulho improdutivo. Sem estrutura, o objetivo do professor fica frouxo, tipo, melhorar a coordenação neste semestre. O que é inatingível de medir numa aula de terça-feira. Exato, a ferramenta SMART aterra a expectativa. O objetivo passa a ser: o aluno vai bater com a palma da mão direita no centro do tambor, no ritmo de uma marcha lenta, 3 vezes seguidas. Ah, olha aí. Isso não é mais jargão de gestão, é totalmente palpável. Sim, o educador visualiza a mão, contas batidas. É cirúrgico para aquele estágio de praxia motora daquele dia específico. Fica muito claro. É desmembrar a montanha gigantesca do desenvolvimento em grãos de areia diários e comemoráveis, né? Perfeito. E essa estruturação invade até a seleção dos materiais físicos. Escolher a música e o instrumento exige um rigor avaliativo constante. Lembrando daquele mosaico genético que a gente falou. Justamente. Não se começa com músicas orquestrais complexas. O material foca em repertório folclórico, com refrões repetitivos e previsíveis. E a materialidade do instrumento tem que ser controlada também. Imagina entregar um pandeiro pesado de madeira cheio de metal para uma criança com hipotonia. É tipo entregar um pneu de trator. A escolha errada do peso aniquila o aprendizado. A avaliação do tônus guia a escolha para instrumentos ultraleves, ou até o uso de suportes de postura para estabilizar a criança. Nossa, detalhes que mudam tudo. E ignorar a força visual dele seria um erro grave também, né? Com certeza. A adaptação exige o uso de adesivos, marcações vibrantes, cartões com desenhos. Criam uma via dupla de entrada para a informação. Então, o que tudo isso significa para a vida real? Como transferir essa complexidade técnica de um consultório para o dia a dia de educadores ou pais que já estão exaustos em casa? Isso levanta uma questão importante. A resposta prática que o professor Newton Almeida entrega orbita em torno de criar um refúgio de previsibilidade. Refúgio de previsibilidade, gostei disso. O caos sensorial é o grande vilão de quem tem pouca memória de trabalho. A rotina de musicalização precisa ter marcadores de início, meio e fim absurdamente claros. Tipo uma cantiga de boas-vindas. Isso. Ela serve como gatilho neurológico para a concentração. As atividades motoras mais difíceis ficam no centro da rotina. E uma música calma no fim avisa que é hora de relaxar. E essa previsibilidade funciona como um escudo contra crises, né? E dentro desse escudo, a aplicação envolve movimento corporal com adereços. Bolas macias, lenços coloridos. Isso prolonga a extensão do braço e torna um movimento amplo visualmente muito mais gratificante. E tem aquela técnica do call and response, né? O chamar e responder. Clássica. O adulto canta o começo de uma música familiar, faz uma pausa de suspense e espera a criança preencher a lacuna com a voz. E o ambiente seguro faz a ansiedade do erro evaporar. Ninguém está cobrando afinação, só constância. Mas, tem um alerta severo no material sobre a fadiga. Fundamental. Como a exigência tensional nos músculos hipotônicos é imensa, a exaustão chega muito rápido.
Porque forçar o limite físico rompe com a associação positiva que a música traz, certo? Exato. Insistir na atividade sob cansaço extremo corrompe aquela motivação intrínseca. A pausa estratégica é o que salva o vínculo emocional. É imperativo ressaltar também a recomendação do material sobre acompanhar esse progresso no dia a dia. Ninguém está falando de prova teórica de música. De jeito nenhum. O guia recomenda diários observacionais e até vídeos esporádicos, com a devida autorização, claro. A lógica por trás disso é genial. Quem convive todo dia não percebe se a mão da criança deixou de tremer meio segundo na hora de segurar a baqueta. O registro é a única régua viável. Para ajustar o plano antes que ele estagne. E para materializar toda essa engrenagem, a apostila traz um exemplo prático brilhante focado na coordenação motora fina. Aquele com os instrumentos de percussão, certo? Pandeiros, chocalhos, clavas. Mas o cérebro da atividade são os cartões visuais. Sim, os cartões ilustram perfeitamente a premissa do curso. A proposta é, por exemplo, mostrar um cartão plástico com 4 formas geométricas, 2 círculos grandes coloridos e 2 vazados, só com um contorno. Isso traduz a abstração sonora para algo explícito. É a tradução de um padrão acústico para uma imagem sólida. O educador exibe o cartão na altura dos olhos e começa a fase de modelagem, apontando lentamente para cada forma e reproduzindo o som num andamento bem arrastado. Vamos imaginar o peso disso no ambiente? Sim, vamos lá. O educador aponta e bate. Tum, tum, pare, pare. Esse compasso lento cria o milissegundo exato que a memória RAM limitada precisa para conectar a figura visual, a instrução acústica e o comando motor. Essa fase ativa agressivamente a predisposição para a imitação. E só depois dessa calibração, o instrumento é oferecido, com muito reforço positivo. Exato. E celebrando cada pequena vitória. Mas olha, aqui eu me deparei com a adaptação prática que eu acho a verdadeira obra-prima do curso. Porque até agora a gente assumiu que o aprendiz consegue segurar fisicamente o pandeiro no ar. Uma suposição perigosa. Demais. E se a hipotonia for tão limitante que o pandeiro fica caindo da mão, esmagando a confiança da criança? É nessa intersecção entre a barreira física severa e a meta cognitiva que a sofisticação da técnica se comprova. A orientação não é desistir, nem tentar forçar a mão da criança. A recomendação do professor Newton é alterar a ergonomia radicalmente. Se sustentar o objeto gera colapso motor, a gente usa a mesa de apoio e prende o instrumento nela. Pode parecer um detalhe bobo, só colocar o tambor na mesa, mas o impacto no sistema nervoso é monumental. Pensa só, se um corpo sem tônus precisa gastar 90% de energia só para vencer a gravidade e não derrubar o pandeiro, sobram só 10% de energia mental para articular o ritmo e a coordenação do tum-tum-pare-pare. Exatamente. Quando o educador coloca o tambor na mesa, toda essa energia gasta contra a gravidade é liberada. O esforço se concentra só no planejamento sináptico da práxia fina. Comemora-se até a possibilidade de guiar suavemente a mão do aluno. É uma intervenção clínica sublime. Elimina a exaustão, garante a sensação de sucesso e facilita as novas conexões neurais. O que parecia só uma criança batucando desajeitada é, na verdade, uma gigantesca operação de engenharia cerebral, hackeando barreiras genéticas usando melodias e pausas visuais precisas. Se condensarmos tudo isso, desvendamos desde a genética do cromossomo 21 até o perfil visual incrível que eles têm. E a complexidade motora da hipotonia, unindo tudo numa sequência percussiva, adaptada e mensurável. O que, francamente, deixa um eco de reflexão sobre como lidamos com a educação no geral. Com certeza. Isso destrói a noção de limitação. Comprova que desenhar um ambiente focado no que o indivíduo tem de melhor funciona. A música ensina matemática invisível e a provocação brutal que fica para nossa audiência é: se essa revolução pedagógica, baseada em recursos visuais, rotinas e adaptação motora, desata nós biológicos tão desafiadores de um jeito tão poderoso... Por que a gente insiste em engessar o resto das escolas regulares? Exato. Se o modelo clássico demolisse aquela decoreba árida e abraçasse a raiz dessa musicalização adaptada como base universal para qualquer cérebro aprender matemática, geografia ou física, quão mais inclusiva e veloz seria a nossa sociedade?
É uma pergunta que redefine tudo o que sabemos sobre a aprendizagem. Fica essa fagulha de desconstrução no ar para quem está nos ouvindo continuar quebrando as premissas estabelecidas por aí. Um grandioso abraço a todos que estiveram com a gente nesta investigação profunda e até o próximo mergulho absoluto no conhecimento.